Muito se fala no caminho espiritual para desenvolver a consciência crística, para a iluminação espiritual, para entrar em fase com o todo, né? Muito se fala sobre o olhar para dentro. Só que olhar para dentro é diferente do que o nosso conceito de olhar para dentro, né? O que a gente pensa quando a gente ouve um iluminado ou qualquer coisa, olhar para dentro, o que a gente pensa? A gente pensa que a gente precisa silenciar, né? Sentar em meditação, silenciar os pensamentos e ficar ali. Ou olhar para dentro, pode ser meditar, olhar para os teus sentimentos e pensamentos e, enfim, isso é olhar para dentro, né? Eu fiz isso com o EFT e já fiz a limpeza do que eu estava olhando para dentro. Quando eu fiz a minha limpeza, e foi isso que me curou. O que acontece? Isso não é olhar para dentro, tá? Isso é um primeiro momento que a gente precisa para começar a olhar para nossa sombra, tá? É o primeiro momento que faz parte do tempo do aprendizado. Esse olhar para dentro, que a gente senta, medita, fica sozinho e olha para dentro, né? Isso faz parte do tempo do aprendizado, tá? O que é olhar para dentro? Olhar para dentro na consciência crística, olhar para dentro agora no ser elevado da forma, é olhar para o mundo e ao invés de ver o que a percepção te mostra, a percepção do mundo te mostra, a percepção do ser da forma te mostra, né, do ser manifestado te mostra, é você ver o mundo real. E olhar para os seus irmãos e irmãs em unicidade. Isso é olhar para dentro. Então, olhar para dentro é olhar para a realidade da unicidade. E a partir daí, tudo o que você observa é dentro. Então, quando eu venho, por exemplo, fazer esse vídeo para você, não é alguém externo a mim que está fazendo esse vídeo, não é alguém externo a você que está fazendo esse vídeo. Quem está fazendo esse vídeo agora para você é o Cristo, é a consciência crística manifestada, é o dentro de você, é você. É por isso que você reconhece isso. Por mais que às vezes seja difícil de entender alguns conceitos, que nem que o tempo não existe, que Deus, que tu já é Deus manifestado, que tu já é a manifestação da unicidade, por mais difícil que esses conceitos que não são conceitos, sejam difíceis de entender enquanto a gente está no ser da forma, que a gente está no tempo do aprendizado, por mais difícil que isso possa parecer, o teu ser sabe a verdade. Ele sabe e ele reconhece a verdade. E reconhecendo a verdade, você sente isso. E aí você começa, se está no tempo do aprendizado, a pedir ajuda para lembrar, para manifestar, para saber o que você precisa fazer. Isso é o tempo do aprendizado, é quando a gente acha que é externo. Nunca foi externo. Jesus, num curso em milagres, num curso de amor, não é externo a nós, né? Quando ele diz, agora eu vou deixar Jesus e vou continuar com o Cristo, é o Cristo em ti, sempre foi o Cristo, sempre foi o teu ser que pediu isso, sempre foi a tua manifestação isso, entende? Nunca foi fora, só que antes você tinha a sensação de que era fora de você. Por que você tinha a sensação? Porque você estudava um autor, você ouvia um vídeo meu, por exemplo, você via um vídeo do professor Hélio Couto e de algum outro iluminado, você lia livros de iluminados, né? Então, você tinha a sensação de que vinha de fora, mas nunca foi fora, né? Uma coisa que eu gosto muito de um curso de amor é que ele diz, teve a primeira receptora, a Mari Perron, mas não é por isso que você não é também o primeiro receptor, que você também não é receptor.
Por quê? Porque esse conhecimento é crístico. E o conhecimento crístico, ele é compartilhado. E sendo compartilhado, ele é compartilhado por todos. A tua consciência também faz parte disso. Não é um ser à parte de ti que traz esse conhecimento, que traz o conhecimento da verdade. É o teu ser. É o teu ser crístico. Né? Tudo que Jesus falou na Bíblia, num curso em milagres, num curso em amor e em várias outras fontes, é literal. Só que é literal de uma outra consciência, é literal da consciência crística. E por isso que a gente tenta interpretar, a gente não consegue entender, a gente tenta abstrair, a gente tenta, de todas as formas, entender o que ele falou. E a gente não consegue. E é impossível a gente conseguir entender o que Jesus falou na mente. É impossível. É um processo que leva à desconstrução dessa mente, desse ego, desse sistema de pensamento do ego, que vai te mostrar o teu real sistema de pensamento, que é o pensamento divino, que é o sentimento divino, que é a luz divina pura, que é isso que nós somos, tá? Então, hoje eu só quis te lembrar sobre o que é olhar para dentro. Depende de onde você está olhando, né? Porque se eu estou olhando do tempo do aprendizado, enquanto eu ainda sou um aprendiz, dentro é sim silenciar e olhar para dentro de mim, depois que eu já estudei muito, que eu já experienciei muito. Eu olho as experiências que estão acontecendo na minha vida e a partir dessas experiências, das brigas dos meus filhos, do problema no relacionamento, no trabalho, a partir disso eu tiro lições, né? Aprendizados. Olhar para dentro quando nós já despertamos a consciência crística, mesmo que ainda não estivemos sustentando essa consciência, que é o que eu estou aprendendo agora, eu já despertei a consciência crística e eu estou aprendendo a sustentá-la na forma, porque são duas coisas muito diferentes, né? Para não dizer alguma outra coisa, são coisas muito diferentes. O ser da forma, o sistema de pensamento do ego, o sistema da forma e a consciência crística são coisas muito diferentes. Elas não se encaixam em nada, né? Em nada. Então, você vive uma consciência, uma experiência e a forma, a sua família, a sua casa, o mundo está manifestado de outra forma, né? E isso causa confusão em um primeiro momento. Então, o que a gente precisa aprender? A sustentar a consciência crística na forma. E esse é olhar para dentro. É quando você olha para tudo e não vê o que os seus olhos mostram, mas você vê a realidade, você vê a verdade. E a partir daí, você cria na consciência crística, que é no amor. Então, você vê uma doença, você vê um problema, você vê uma situação e você não vê aquela situação com os olhos do ego, com os olhos do corpo, com aquilo que os teus olhos estão te mostrando. Mas você vê a realidade, você vê a manifestação divina e você cria instantaneamente a nova realidade, né? Nós que somos professores de Deus estamos sendo chamados para criar o novo. Para criar o novo. E criar o novo é olhar para o mundo e não ver o que os olhos veem, e ver a verdade, e ver a luz divina, e ver a criação divina, e manifestar então a partir do amor. É transformar a realidade, é transformar a realidade do mundo na realidade crística, na realidade da unicidade. Eu sei que é bastante coisa que eu tô falando aqui, muitas dessas coisas tu não vai conseguir abstrair no primeiro momento, mas vai assistindo meus vídeos que você vai entender tudo, tá bom? Um beijo de luz e até mais.